a excelência incomparável da criação. Olá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre isso, porque tanto você como eu temos olhos para vermos, para contemplarmos, para constatarmos a criação de Deus. Quando olhamos para os céus, para o mar, para a terra, para as grandes florestas e selvas, para as montanhas, para uma simples gota d'água, uma formiga, enfim, quando conseguimos contemplar toda a criação com os nossos próprios olhos, nós conseguimos ver a excelência incomparável da criação de Deus, o que nos deixa totalmente extasiados, nos deixa perplexos, nos deixa atônitos diante dessa grandiosidade, que nós conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Então, nós devemos ver isso e glorificarmos a Deus por ter feito tal coisa, que nenhum homem em tempo algum consegue imitar, porque a complexidade da criação excede todo o modo de pensar de uma pessoa comum e normal como eu e você. Então, nós vemos, mas não conseguimos compreender com exatidão a complexidade da criação, porque é grandiosa demais, excede o nosso entendimento. Então, nós apenas podemos ver e glorificar a Deus por ter feito tal coisa, que nós conseguimos ver com nossos próprios olhos. Ninguém precisa nos falar a respeito disso. Nós vemos claramente todos os dias. Todos os dias, toda pessoa que está viva hoje no século XXI consegue ver isso claramente. Desde a criança até o mais idoso que possa existir hoje no século XXI. Então, isso é algo que nos fascina, é algo que nos coloca no nosso lugar. Porque o ser humano, como eu e você, foi o único ser na criação que Deus criou com suas próprias mãos. Então, a excelência da criação é o ser humano, que tem todas as capacidades para exercer uma vida que possa fazer com que ele tenha tudo o que é necessário para viver. Então, o próprio Deus, ele é aquele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Isso é um fato comprovado. Isso acontece com todas as pessoas que estão vivas hoje. Então, é motivo de celebração, de agradecer, de louvar ao Deus Criador. O louvor tem que partir de todo ser que respira, não apenas os seres humanos, mas todos os animais, as árvores, todo ser vivo que respira deve louvar ao Senhor que o criou dessa forma. Então, isso é bom demais. Nós estamos tendo evidências da criação, nós conseguimos ver as evidências da criação todos os dias. E isso tem que nos encher de alegria, de júbilo pelo Criador, que criou todas as coisas, que nós podemos ver, tanto as visíveis como as invisíveis também, tudo ele criou. E toda a criação louva a Deus da forma, de alguma forma. Então, nós louvamos a Deus com as nossas vozes, com as nossas palavras. Os animais, com os sons que eles produzem, eles louvam a Deus. As árvores também. Então, tudo é algo que deve ser louvado, sim. Então, exaltar ao Deus Criador pela sua criação é algo que como é que posso dizer? É algo que parte espontaneamente
do ser humano. Então, e também dos animais também. Então, isso é importante se dizer. Existem muitos textos nas Escrituras que falam sobre a criação de Deus. O mais famoso é ali no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, onde fala a respeito da criação. Mas hoje eu quero ler aqui um salmo que foi escrito muito tempo depois da criação, já está estabelecida por Deus neste mundo. Então, o autor desse salmo, ele exclama, digamos assim, a criação de Deus. Ele bendiz a criação de Deus, porque são obras magníficas de Deus, que Deus criou e que nós podemos ver com os nossos próprios olhos. E ele também viu com seus próprios olhos. E ele relata aqui muitas coisas que ele mesmo viu. E nós também conseguimos ver hoje com os nossos próprios olhos. Então, eu vou ler esse salmo aqui. É o Salmo 104. Preste atenção nessa leitura, onde ele vai falar a respeito da criação que ele conseguia ver com seus próprios olhos. E ele começa esse salmo bendizendo a Deus. Então, está escrito assim, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens mataram a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e, por entre a ramagem, desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol,
eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedades, Senhor, nas suas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Então, aleluia é a palavra certa que tanto você como eu devemos, de forma sincera, com alegria, com prazer, falar. Porque quando você diz aleluia, você está dizendo louvado seja Deus. E é exatamente isso que tem que acontecer. Nós temos que louvar a Deus dia após dia pela criação. Que eu li aqui algo muito grandioso, que hoje pode deixar a você e eu totalmente perplexos diante da complexidade da criação. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem o vento, nem a chuva, nem os mares, nem as montanhas, nem os animais são algo simples. Tudo é complexo. Então, isso é maravilhoso demais para as nossas vidas, tanto para você como para mim. Então, o mínimo que nós devemos fazer é dizer aleluia. A nossa alma tem que bendizer ao Senhor pela sua própria criação. Isso tem que ser algo espontâneo. Tem que ser algo que saia de sua boca de forma sincera, com alegria. Então, nós devemos fazer isso. Porque já faz muito tempo. Eu, por exemplo, já estou há 45 anos vivendo nesse mundo. Você talvez já tenha vivido mais do que eu, ou tenha vivido menos tempo do que eu. Mas não importa o nosso tempo de vida. Importa que com os nossos próprios olhos podemos ver a criação. Quando você se olha no espelho, você está vendo a criação perfeita de Deus, que é você mesmo. Assim acontece comigo. Mas quando contemplamos a criação de forma geral, vemos a complexidade do que cada criatura tem. Então, isso excede o nosso entendimento. Não conseguimos entender com exatidão a criação de Deus. Então, a única coisa que podemos fazer diante disso é louvar a Deus. Então, nós devemos entender isso aí. Isso é uma gratidão da nossa parte para com Deus, nosso Criador. Porque Ele é o nosso Criador. Ele nos criou. Ele é que nos dá vida, respiração e tudo mais. Então, sendo nós criação de Deus, deveríamos entender ou procurar entender Ele. Procurar
glorificar a Ele, conhecer a Ele. Quem conhece e prossegue em conhecer a Deus cada vez mais, essa pessoa se aprofunda nele, nas profundezas de Deus. Então, essa pessoa, com certeza, ela tem uma gratidão profunda para com Deus. Não pelo fato apenas de ter conhecido as profundezas de Deus, mas também ter visto a maravilhosa criação de Deus com seus próprios olhos. O sentido de nossa visão não nos deixa ficar enganados. Não tem como comparar a criação de Deus com as teorias criacionistas, ou melhor, com as teorias evolucionistas que as pessoas criam por aí, os cientistas criaram ao longo da história, dizendo que tudo foi criado por uma grande explosão. Isso é uma balela enganosa, é sofisma, raciocínios falazes de homens que não querem admitir a criação de Deus, como o salmista aqui escreveu claramente, nesse Salmo 104, que eu espero que você, um dia, pegue as escrituras, vá no livro dos Salmos 104 e leia o Salmo, como eu li aqui. Aí você vai ler esse Salmo e vai olhar para a criação de uma outra forma, muito mais exata e muito mais superior a essas teorias evolucionistas que os cientistas criaram ao longo da história para excluir Deus da criação. Esse foi o objetivo deles, porque muitos deles não creram em Deus em tempo algum. Eles acharam uma outra explicação teórica para a criação que é totalmente infundada. Mas a criação de Deus, que nós podemos ver com nossos próprios olhos, nós podemos perceber claramente que ela é muito mais complexa do que nós podemos entender. Então, isso é algo que deve ser, como é que eu posso dizer? As pessoas têm que entender isso aí. Isso deve ser algo que as pessoas têm que dar valor. Porque a criação de Deus, ela continua até hoje. Ninguém nunca conseguiu imitar, porque é incomparável. A excelência da criação de Deus é incomparável. O ser humano não tem capacidade de fazer igual, em tempo algum. Eles criam coisas artificiais, usando a ciência, mas não tem como comparar. O organismo humano, seu e meu, é algo que a ciência humana, a capacidade humana de pensar não tem como atingir. É algo muito superior. Então, já dá para perceber que a excelência da criação é algo que nós não conseguimos entender com exatidão. Então, a única coisa que nós devemos fazer é agradecer, é louvar, é bendizer com o nosso corpo, alma e espírito. Então, todos os dias, logo pela manhã, quando você acorda, você certamente ouve os passarinhos cantando. Eles estão louvando a Deus pela criação, com gratidão, com sinceridade. Isso tem que acontecer também da sua parte e da minha parte. Como o salmista aqui termina esse salmo dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia! Então, ele fez isso porque ele conseguiu com seus próprios olhos ver a criação. Nós também conseguimos com nossos próprios olhos ver a criação. E por ver isso, ficamos totalmente extasiados. E a única forma de expressarmos essa admiração é louvando a Deus com nossa própria alma. Então, é isso que eu queria falar a respeito da criação. Então, eu espero que você agora medite no que eu falei aqui, para que você chegue à conclusão de que você também, assim como eu, devemos bendizer ao Senhor com a nossa alma, porque Ele é digno sim de ser louvado.
Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia.